Eu vou além do que você falou aí. A mensagem foi entendida de forma tão errada que a galera achava que a luta era chegar, clinchar e o resto estava dado. Isso. Nem ligavam para a diferença de peso e tudo mais. E a gente começou a ver e falar, caramba, cara, isso não vai dar certo, não. Começaram a achar que era mágica. Você lembra a Amaury Bittet e Don Fry? Lembro. Eu falei, porra, o evento era pro Amaury, da nossa parte. Sem dúvida. Só que ficou pelo caminho, bicho. Mas aí a gente vai entrar um pouco nessa técnica do Hélio Gracie de não perder. O Amaury, na época, era, sem dúvida, no Brasil, o melhor lutador de jiu-jitsu. Esportivo. Sem dúvida. No jiu-jitsu esportivo, eu acho que não tinha ninguém para ganhar dele campeão naquela absoluto. Época. Campeão absoluto, tudo. Então, ele levou para os Estados Unidos esse ímpeto competidor, porque o Amaury treinava boxe e judô. Sim. Era fera. Então ele já todos. era um cara completo naquela época. Eu cheguei a treinar com ele no Flamengo, o judô. Ele participava daqueles treinamentos lá, eu ia com o Royler, e ele estava sempre lá. E porque o pai dele treinou com meu pai na Academia Gracie da Rio Branco. Caramba! O seu velho Amaury. É. E eram parceiros de treino lá. E sabia, porque conviveu na época do jiu-jitsu completo. E assim como meu pai colocou o filho dele para fazer boxe, ele sabia que o lutador tinha que saber lutar em pé. E como nas academias de jiu-jitsu não estava mais sendo ensinado, a única opção era eu. Fui para o Raf Giglio, treinar boxe, fui para o Sérgio Sano, para o Oswaldo Simões, treinei Wilson, treinar judô. Então, meus irmãos também. Então, essa foi a nossa criação, porque meu pai, o pai do Amaury, já tinham esse conhecimento lá de trás. Mas o Amaury, ele estava acostumado aqui no Brasil o jiu-jitsu de competição, que era o jiu-jitsu de você dominar os adversários. Ele era muito forte, comparado, como eu falei lá atrás, a força é relativa. Comparado a quem? Comparado aos lutadores do Brasil. Na época, ele era muito... Então, o que ele estava acostumado a fazer? Bota para baixo e finaliza. Nem necessariamente finaliza, domina. Domina. O Amaury era melhor dominando do que finalizando. Não precisa nem finalizar, mas domina. Porque para ganhar o campeonato com pontos, você não pode ganhar se defendendo. E aí está um grande paradoxo. O jiu-jitsu que é defensivo, o campeonato de jiu-jitsu não permite a defesa. Porque você perde por pontos, então você tem que atacar. E o Amaury, como era um competidor, atacava. Qual era a teoria do Hélio Gracie para lutar com um cara mais forte? Só se defender até ele cansar. Então você puxa ele para cima de você. Se você não consegue derrubar ele, um wrestler, vai ser difícil. Você deixa ele vir para cima de você, você coloca ele na guarda e você cansa ele. Foi o que o Rickson fez com o Zulu, foi o que o Royce fez com o Severn. Mas esse não é o jiu-jitsu de competição. Então o Amaury tentou fazer o que com o Don Fry? Botar para baixo. Difícil demais. Muito valente o Amaury. Se você vê aquela luta, você vê que ele dá uma demonstração de valentia ali incrível. Mas ele parte para cima, aquela mentalidade do Carson, ataca, vai para cima. O tio Hélio é muito defensivo. Eles tinham essa discussão interna lá entre eles. E o Carson, o Amaury foi para cima. E o Don Fry, muito forte. Muito forte. E também com uma defesa de queda muito boa. Ainda usando a grade. Cansou o Amaury. E aí o Amaury, quando foi por baixo, ele virou de 4 apoios. E ali ele teve dificuldades, mas resistiu bravamente, não desistiu. Mas ele... Foi a dificuldade que às vezes acontece, e também acho que ele estava machucado, estava com algum problema ali, mas ele teve essa dificuldade porque o cara era muito mais forte que ele, e a estratégia dele foi uma estratégia de vou dominar, que é a mentalidade do jiu-jitsu de competição. Ao invés de vou reconhecer que ele é mais forte do que eu, vou cansá-lo, mesmo estando por baixo, vou me colocar longe do risco de ser finalizado ou de ser agredido, defender os socos, defender as cotoveladas, controlar a cabeça, usar o pé no quadril, usar os joelhos, toda aquela sistemática que o Hélio Gracie ensinava de defesa por baixo, para você não cansar. E aí sim, com o cansaço do adversário, você ter a chance da vitória. Mas e se o cara passa a tua guarda? No caso daquele, o Don Fry jamais passaria a guarda dele. Porque ele nem tentava. Nem sabiam o que era isso, passar a guarda. Mas o Hélio Gracie também tinha uma defesa muito apurada da atravessada e da montada.
Ele acreditava muito no conceito da invencibilidade. Ele falava, quando você luta com um cara mais forte do que você não tem como disputar as posições, é muito difícil. Um cara muito mais pesado, que sabe lutar, ele vai conseguir te sobrepujar. Ele vai conseguir impor com a força física. Aí muita gente começou a dizer, não coloca mais pesado para lutar com leve, porque não é justo. Porque realmente, com essas regras, não é justo. Sim. Mas o Hélio Gracie não acreditava em regra, ele acreditava em luta, até um bater ou desmaiar. Né? Desistência ou perda dos sentidos, como eles falavam na época. São as únicas duas formas de você vencer. Então ele acreditava, e era o UFC, era assim. Eles colocaram a regra naquela época, luta sem tempo até. Então, qual era a estratégia que o Hélio Gracie dizia para o Royce? Meu filho, não ataca, só se defende e deixa o cara cansar. Foi o que o Royce fez com o Severn. Eu não sei se o Don Fry era muito melhor do que o Severn, não era. Se você fizer uma luta de jiu-jitsu, eu não vou responder, eu vou só te perguntar, você dá a sua opinião. Entre o Amaury Bittet e o Royce, naquela época. O Amaury mataria o Royce. Jiu-jitsu, esportivo. Exato. Mas isso não quer dizer que o Amaury estava mais preparado do que o Royce na época para enfrentar. Para aquele ambiente de UFC. Para aquele ambiente de UFC. Não. O Royce ali, quando lutou com o Severn, na minha opinião, teve uma estratégia... muito melhor. Melhor, que é a estratégia do Hélio Gracie. Mas essa estratégia, infelizmente, nos jiu-jitsu de competição, não funciona. Concordo. Aí está o paradoxo do sistema de pontos, que é um sistema que foi criado com a intenção de ensinar o objetivo que você tem que ter numa luta de chão, de posição, que é você passar a guarda, atravessar, joelho na barriga, montar. Então ele tem esse lado educativo, mas ele se esquece da defesa. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card, beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Cara, mas a sua pergunta porque foi a defesa a defesa não ganha ponto. Então se você deitar e se defender como o Hélio Gracie ensinava e sobreviver, perdeu. Você vai ser penalizado por aí você tem que virar de 4 apoios. Sua pergunta foi respondida quando a gente viu o Valide tentando lutar o UFC, batendo e voltando, e depois ele e Royce se enfrentaram na arena, o Valide finalizou. Uma coisa era jiu-jitsu esportivo, outra coisa era aquele ambiente, sem tempo, pouquíssimas regras, pau comendo solto. O Royce foi muito preparado para aquele ambiente, inclusive no primeiro UFC. Exato, e o Royce foi para os Estados Unidos muito novo, então ele não participou muito do ambiente de competição aqui no Brasil. Zero. O treinamento do Royce foi muito nesse sentido, de você enfrentar, principalmente um lutador, um striker, né, um especialista em trocação, e você vencer ele usando as técnicas do jiu-jitsu. É honesto dizer que os Gracie sabiam MMA antes de todo mundo? Pelo menos naquele ambiente do UFC? 1, 2, 3, 4. Ah, sim. Sabiam MMA antes de todo mundo? Sim, mas também é importante dizer que eles estavam bem especializados na luta de chão. Não sei quanto tempo eles treinavam a parte em pé, a trocação, né? O que eu diria é que os Gracies, a origem, década de 30, década de 50, era o MMA. Sim. Eu diria até mais que o MMA, o IMA. O que seria? Mixed Martial Arts? Integrated Martial Arts. Ah, entendi. Porque uma coisa é você misturar, eu até estava conversando com um lutador de MMA há pouco tempo, ele falou, poxa, que estava migrando do jiu-jitsu para o MMA, e ele me disse, eu estou confuso,
Porque eu vou no treinamento de wrestling, o cara fala para eu colocar a perna forte na frente. Caraca. Eu vou pro treinamento de boxe, o cara fala para eu colocar a perna fraca na frente. Eu vou no treinamento de wrestling, ele manda eu colocar a cabeça mais para frente. Quadril para trás. Quadril para trás. Eu vou no Muay Thai, o cara manda eu estar com os ombros mais assim, entendeu? Então eu tô confuso. Isso é o produto dessa mixed, que eventualmente o mix está se tornando integrated, porque agora você está começando a ter técnicos de MMA. Antes você tinha que trazer o wrestling, misturar com boxe, misturar com kickbox, e às vezes essas modalidades não se comunicam no mesmo idioma. Não mesmo. Não falam a mesma língua. Então o jiu-jitsu ele representa uma visão integrada de todas as facetas de uma luta, de uma estratégia de combate. É interessante demais essa parte, porque se a gente parar para olhar, hoje, graças a essa evolução no que diz respeito à luta, porque expandiu muito luta de uma maneira geral, você consegue ver um atleta de boxe, puro boxe, e você fala, eu me arrisco a dizer, tá, Pedro, um profissional de boxe que nunca viu grappling na vida é indefeso para um faixa roxa, mesmo de jiu-jitsu esportivo. Eu diria que depende da situação. Se esse cara tiver noção... Você está falando noção... de uma luta de ringue. Eu tô falando de uma luta de ringue. Tá bom. Esse cara com noção de distância... Concordo. Porque foi isso que foi provado nos primeiros UFC. Sim, porque base do boxe, aquela base meio lateralizada, Isso, os pés em 45 graus. Eu falo, cara, ninguém luta assim. Pior que luta boxe. Mas por que você acha que o Royce usou naqueles... O Hélio Gracie não gostava muito de baiana, de double leg, single leg. Ele preferia as quedas... De quadril? Mais altas. Quedas de perna, varrida. Varrida, né? Você clinchar alto e aí derrubar ou perna, ou quadril, ou o que for. Técnicas de sacrifício também. Mas o judô, vamos dizer assim. Sim. O judô do clinch, mas o judô. Mas o Royce usou muito a baiana. 100%. As técnicas de wrestling. Por quê? Porque é o que você está falando, a maneira que o striker se posicionava era muito fácil de você entrar de roubar. Eu não vou dizer muito fácil, porque eu não estou querendo menosprezar o trabalho do Royce, que foi fantástico. Mas sim, é isso que você está dizendo. É fácil na questão de a gente de cá olhar como é a base daquela luta genuína, você fala, caramba, cara, esse cara vai cair. Porque eu diria que para um lutador de jiu-jitsu, se colocar numa base de puro boxe, é quase que um desequilíbrio. É verdade. Porque a perna está quase junta. O cara está de lado. É totalmente diferente do quadrilzão lá atrás, base bem aberta, que é tudo para que ninguém chegue no seu quadril, tudo para que ninguém junte suas duas pernas. Se hoje um cara quiser fazer MMA lutando uma aula de jiu-jitsu, uma aula de wrestling e uma aula de boxe, ele não está treinando MMA. É isso aí. Então não tá virando um ornitorrinco. Então não é mais mixed. Não é mais mixed.